sessão de reunião do Conselho Deliberativo do Escola de Administração de Anomalias Campo-Faciais da USP. Eu inicio justificando a ausência da professora Maria Busalaf, diretora da FOB, presidente desse conselho. Desta forma, eu presidirei essa reunião como vice-diretor da FOB e vice-presidente do conselho. E a doutora Cleide Carrara participará como superintendente substituta do HRAC. Além da justificativa de ausência da professora Marília, outros conselheiros também justificaram suas ausências. Professor Eduardo Santos Gonçalves, professora Patrícia Witt, Pedro César Oliveira, professora Bela Ferrari, professora Cátia Alvarez. Os colegas da FO, Maria Cristina Belboni e Neide Pernotto, representantes dos técnicos, Ana Paula Cruz, representantes discentes, senhora Carolina de Paula Gringo e Carlos Alberto Santana Júnior, professor Renato Iaedu, presidente da comissão de extensão, professora Daniela Gari, presidente da comissão de pesquisa. Os procedimentos para a votação, quando eu colocar os itens em votação, são os mesmos das reuniões anteriores, ou seja, os que concordam permaneçam como estão e os que discordam, quiserem se abster, se manifestem, por favor, nos microfones. Sem mais delongas, então vamos à nossa pauta. O item 1, lembrando que todos nós recebemos com a devida antecedência pelo sistema Nereu. Agradeço a nossa secretária Jane e a Marilda por terem nos disponibilizado todo o material. O item 1, apreciação e homologação de indicação de membros da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, FOP, para compor o Conselho Deliberativo do HRAC USP, com mandato de 9 de maio de 2023 a 8 de maio de 2025, homologado a agência pela presidente do Conselho Deliberativo do HRAC USP, como titular, a professora doutora Fernanda de Carvalho Manzeri Pires de Souza, que está aqui presente, muito nos honra com sua presença, e o professor doutor Vinícius Pedraz como suplente. Para os que não sabem, a professora Fernanda foi residente aqui do hospital, na área de prótese. Muito bom tê-la de volta, professora. Já estivemos juntos em tantos projetos e tantos trabalhos. Vai ser muito bom trabalhar novamente com a senhora. Muito obrigado pela presença e levo um abraço ao professor Paulo Nelson, seu diretor da FOP. Eu coloco o item para discussão. Não temos manifestações, então coloco o item em votação. Sem manifestações, item 1, homologado por unanimidade. Ele foi referendado por unanimidade, porque a presidente já havia aprovado a referenda. Muito obrigado, Jane. Obrigado, conselheiros e conselheiras. Item 2, apreciação e homologação de indicação de membros da Faculdade de Odontologia de São Paulo, FOUSP, para compor o Conselho Deliberativo da HRAC, com mandato de 9 de maio de 2023 a 8 de maio de 2025, também homologado a referendo pela presidente do Conselho. Os titulares, a professora doutora Maria Cristina Zindel Reboni, ela como titular, e como sua suplente, a professora doutora Neide Pernotto. Não apenas para o item anterior e esse, mas todos os ad referentes são justificados por prazos que
temos pedido de destaque, coloco o item em votação. Abstenções, da doutora Cleide, doutora Irene, está apresentando os usuários. A Jane anotou as abstenções. O item foi aprovado com as abstenções já declaradas. Obrigado, Jane. Obrigado, conselheiros e conselheiros. Passamos ao item 6. Apreciação e aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Agarrá, realizada em 17 de abril de 2023. Coloco o item em discussão. Não temos pedidos de destaque, então coloco o item em votação. As mesmas abstenções. Perfeito, Jane. As mesmas abstenções. O item foi aprovado com as abstenções anunciadas. Obrigado, Jane. Obrigado, conselheiros e conselheiros. Passamos ao item 7, apreciação e aprovação da solicitação de proposta de convênio entre o Agarrá e USP e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, na área de residência médica em cirurgia plástica. O que se solicita aqui é um convênio para que os residentes daquele hospital venham fazer o treinamento aqui no nosso ambiente. Coloco o item em discussão. Não temos pedidos de destaque, então coloco o item 7 em votação. Sem manifestações, item aprovado por unanimidade. Obrigado, Jane. Obrigado, conselheiras e conselheiros. Passamos ao item 8, apreciação e homologação do ofício CPG 31, de 7 de agosto de 2023, que dispõe sobre a renovação de 2 membros titulares e 2 membros suplentes para compor a comissão de pós-graduação do programa de pós-graduação em Ciência da Habitação do Agarrá USP. Os membros eleitos como titulares foram a professora Daniela Gama Carreira e a professora Ive Kim Trindade Soledade. Suplentes, respectivamente, Luiz Fernando Mazano Lorenzoni e a minha pessoa, Carlos Ferreira dos Santos. Eu coloco o item em discussão. Não temos destaque, coloco o item em votação. Eu vou me abster, professora. Meu nome consta da lista, me abstenho já. Me abstenho. Abstenção da professora aí também. Então, o item 8 foi aprovado com as abstenções declaradas. Obrigado, Jane. Obrigado, conselheiros e conselheiros. Passamos ao item 9, apreciação e homologação do ofício CSEX 44, de 31 de maio de 2023, que dispõe sobre a eleição de presidente e vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Agarrá USP. Tivemos a eleição por unanimidade da chapa composta pelo professor Renato Edu como presidente e o professor Ana Paula Fukushiro como vice-presidente. Eu coloco o item em discussão. Não temos destaque, coloco o item então em votação. Professora, né? Abstenção da professora Ana Paula Fukushiro. Então, o item 9 foi aprovado com a abstenção declarada. Obrigado, Jane. Obrigado, conselheiras e conselheiros. Passamos ao item 10, apreciação e aprovação à referente do ofício CSEX 48, de 18 de julho de 23, que dispõe sobre o relatório acadêmico do curso de especialização em ortodontia, realizado no período de 2 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2023. Coloco o item em discussão. Não temos destaques, coloco o item em votação.
manifestações, o item foi referendado por unanimidade. Obrigado, Jean. Obrigado, conselheiros. Obrigado, conselheiras e conselheiros. E o item 11, apreciação e aprovação de referendo, termo de doação 21/2023, que dispõe sobre a doação de bens adquiridos pela FUSP com recurso do convênio Smile Train. Esses bens, eles ficam registrados como bens de terceiros, tem o Mercúrio Web, e precisamos fazer esses procedimentos para receber a doação. É algo corriqueiro que já aconteceu nesse conselho em outras ocasiões. Coloco o item em discussão. Não temos pedidos de destaque, então coloco o item 11 em votação. Sem manifestações, item 11 foi referendado por unanimidade. Muito obrigado, Jane, muito obrigado, conselheiras e conselheiros. Esgotamos a nossa pauta, passamos agora, então, à segunda parte, as palavras aos membros. Falarei, então, com o presidente do conselho, depois passo a palavra à professora Cleice, se ela tiver alguma consideração. Eu tenho poucas comunicações, mas são bem importantes. Nós fizemos tratativas com a FUVEST, na pessoa do diretor executivo, o professor Gustavo Mônaco, a fim de que a Fundação aplique as provas do processo seletivo das nossas residências médicas, que hoje já estão vigentes, que são otorrinolaringologia com 5 vagas, anestesiologia com 3 vagas, cirurgia craniomaxilofacial com 1 vaga, que na verdade é uma R4, que exige uma residência prévia, né? O professor Tonello está aqui, tem mais propriedade para falar do que eu. É bom esclarecer para esse conselho que previamente nós conversamos com os coordenadores e vice-coordenadores, né, desses programas, para que chegássemos a essa proposta. Era um anseio antigo, não é? E dessa forma nós igualamos as outras 2 unidades da USP que têm programas de residência médica, cujos processos seletivos vão ser feitos pela FUVEST. A FMUSP nós já temos, né, como uma realidade, e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também tem a mesma intenção. Já tivemos a resposta positiva da FUVEST e agora aguardamos contatos do professor Gustavo e da equipe dele para que nós possamos elaborar o edital e deixar claro para o Conselho que é a nossa equipe que elaborará as provas. A FUVEST vai fazer a aplicação das provas e o edital ele sairá conforme o nosso anseio, inclusive com 2 fases para análise de currículo e itens que o hospital julga importante. Outro assunto importante envolvendo a residência médica é que no dia 4 de outubro nós vamos receber a vistoria do programa de residência médica em anestesiologia. Eu lembro a todos que esse é um programa que se iniciou há poucos anos e a sua primeira turma concluirá o programa em fevereiro de 2024. Então ele funciona em caráter provisório e as regras da Comissão Nacional de Residência Médica exigem que no último semestre, então, seja feita uma avaliação para que o curso, então, o programa seja homologado. Então, estaremos prontos para receber o membro que foi designado, é um membro da Santa Casa de São José dos Campos, que virá, então, no dia 4, professor Lorenzoni, presidente da Coreme, e eu e outras pessoas envolvidas, ficaremos à disposição do colega para apresentar ele o que ele quiser. Outro assunto importante, no dia 10 de outubro, foi agendada uma reunião extraordinária do Conselho Universitário da USP para análise e deliberação da proposta de criação da Faculdade de Medicina de Bauru. Lembro a todos e todas que a primeira turma do curso de Medicina tem a sua colação de grau agendada para o dia 10 de novembro e essa cerimônia acontecerá aqui no Teatro Universitário da FOP. Outra comunicação é que a Superintendência encaminhou consulta à reitoria sobre o registro da seção de bens móveis permanentes e as ações para a realização do inventário anual de bens móveis, considerando a implantação do Hospital das Clínicas de Bauru. Esse processo ainda está em tramitação e nós aguardamos as orientações dos órgãos centrais. O Comitê Setorial de Inventário de Bens Móveis e Estoques da USP está ciente da atual situação excepcional do HA
e que estamos aguardando as orientações dos órgãos centrais. E, finalmente, em relação ao novo acordo coletivo, houve entendimento entre DRH, COPERT e Sindusp. No momento, a CODAGE está realizando os trâmites para a formalização do novo acordo, considerando que a atual vigora até 30 de setembro, e faremos a ampla divulgação tão logo recebamos a nova versão do acordo coletivo. Muito obrigado. Doutora Cleis, quiser alguma consideração? Bom dia a todos. Eu quero apenas dar as boas-vindas aos novos membros, né, que compõem o Conselho Deliberativo do AGRAC. O doutor Irene, né, o Ricardo, que está novamente aqui, a Raíssa, pela primeira vez, né, a Rosana continua, né, Rosana, e a Ana Paula, que não está aqui hoje, né, todos sejam bem-vindos. E dizer também que para mim foi uma alegria muito grande rever a professora Fernanda, né, que foi nossa ex-aluna aqui, numa época em que eu também era aluna aqui no AGRAC, já faz tempo, né? E é muito bom ver assim, os filhos do AGRAC, né, seguirem suas carreiras, se colocarem em lugares tão importantes dentro da universidade, né? Isso tudo fruto do nosso trabalho de ensino aqui do AGRAC. Então, obrigada, Fernanda, pela sua participação, pela sua vinda até aqui, por nos prestigiar. Um abraço a todos. Eu passo a palavra aos conselheiros. Temos 2 inscritos na ordem, a doutora Marilene Pachega e em seguida o Ricardo. Se quiserem só se manifestar, que eu vou anotando aqui a ordem para que todos possam ter direito à palavra. Bom dia a todos, todas e todes. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos colegas do AGRAC Centrinho pela votação expressiva que tive. Espero fazer jus e estar por vocês nesta casa, onde meu objetivo maior é ser ouvida dos nossos anseios. E, em termos de esclarecimento, eu queria que esse conselho se manifestasse, porque só tratar de assuntos de ensino e pesquisa, sendo que todos nós continuamos como servidores USP. E segundo a palavra do reitor, do nosso magnífico reitor, nada mudaria. Foi uma palavra no CO, dia 22/2/22, e não custa lembrar que ele nos disse o seguinte, que, então, a gente precisa esclarecer, deixar uma tranquilidade para esses servidores, que não haverá prejuízo, nem do ponto de vista salarial, nem do ponto de vista de carreira, ou qualquer outra situação. Se houver necessidade de outros esclarecimentos, tenho certeza que a direção do AGRAC vai fazer. E se tiver necessidade de alguma ação central, tanto do CODAGE ou da reitoria, nós estaremos dispostos a fazer novos esclarecimentos. Isso ele falou na reunião do CO no dia 22/2/22. E também eu queria deixar claro aqui a todos os campos de Bauru que nós continuamos sendo funcionários da USP. Por gentileza, não nos trate com indiferença. Nós precisamos de respeito e solidariedade nesse momento. Obrigada. Na ordem, Ricardo. Bom dia a todas e todos. Meus cumprimentos aos membros do Conselho e boas-vindas aos novos membros também. Professor Carlos, eu tenho uma pergunta direcionada ao senhor com relação a esse projeto que foi aprovado pela congregação da FOB, da criação da Faculdade de Medicina. Sei que o senhor estava presente nessa reunião, o senhor estava em férias, inclusive, né? E eu queria que fosse descrito aqui para esse conselho também e para os funcionários que forem assistir esse vídeo dessa reunião, com relação a essa perspectiva e o escalonamento das contratações, tanto nas planilhas que a gente viu ali de docentes que serão contratados, como na estimativa de aposentadorias dos servidores do AGRAC, e nesse sentido também que fosse explicada a questão da absorção de servidores
não entendi, não sei muito bem se serão todos aqui do HAC ou não, se serão de fora também, com o passar dos anos. Nós vemos ali que no ano 2024 está previsto um número de 34 servidores a serem incorporados à Faculdade de Medicina. Né? Não sabemos ao certo se desses 34 já estão inclusos os que foram para a FOB, que eram do Centrim. A gente sabe que alguns colegas do Centrim foram transferidos para a FOB, né, para se habituarem com o serviço, enfim, de certa forma eles estão lá na medicina atuando, né? Tem colegas aí que estão botados na FOB, eu não sei se eles estão incluídos nesses 34 ou nos próximos anos que virão, se serão incluídos nessa contagem, né? Então, o que eu entendo é que, com o passar dos anos, considerando a idade de aposentadoria de 75 anos, e lá nesse projeto diz que provavelmente nem todos chegarão a essa idade de aposentadoria, muitos se aposentarão mais cedo, né? Lá também diz que a criação da Faculdade de Medicina é uma criação de uma unidade nova na universidade sem custo, né? Contando já com essa folha de pagamento que será, de certa maneira, transferida de uma unidade para outra, né? Na criação dessa nova unidade. Então, nesse sentido, professor, eu gostaria que fosse explicado para esse conselho com relação a essa incorporação de funcionários, como se dará, quais serão os critérios, né? Se haverá critérios, se serão escolhidos a dedo, como que isso vai ocorrer, professor? Essa é a minha primeira pergunta, tá bom? Ricardo, o que eu acho que é importante é você solicitar o projeto, né? O projeto foi aprovado na congregação da FOB, a ata foi aprovada, esse projeto ele vai para o Conselho Universitário. Nós temos representantes aqui, então a gente pode disponibilizar o projeto e vocês podem pedir uma reunião, por exemplo, com o professor Tales, que é o presidente, coordenador do curso, a professora Marília, com os membros que compuseram a comissão. O que eu posso dizer é, sobre a movimentação de servidores, isso vai ser orquestrado pela reitoria e pelo DRH. Os critérios são esses. O que eu posso dizer também é que existe um compartilhamento de algumas atividades com a FOB, por exemplo, na parte administrativa. Isso está no projeto. Agora, como isso vai acontecer na prática, isso vai ser orquestrado tudo pelo DRH e pela reitoria. Então, eu não tenho essa resposta, até porque não sabemos se o projeto será aprovado, né? Então, eu acho que são etapas, o projeto está disponível, né? Ele foi aprovado pela congregação da FOB, tramitou em todas as comissões lá em São Paulo, CA, CLR, COP, e agora temos essa convocação para essa reunião extraordinária, mas não tenho detalhes de como vai ser feita essa absorção, se será feita. O que é fato é, uma nova unidade precisa de servidores. Sobre a economia, as projeções elas foram feitas no projeto em relação aos servidores do HRAC que se aposentem, que a USP não tem que repor. Então essa é uma economia que foi projetada ao longo dos anos, então muito do cálculo foi feito em cima disso também. Não é? E o próprio orçamento do HRAC, que antes era principalmente para assistência, e que agora ficará reservado à parte acadêmica. Então, óbvio que haverá uma economia muito grande, porque nós não podemos, eu não posso autorizar nenhuma despesa com assistência desde 1º de fevereiro desse ano, que nós encerramos todos os contratos em 31 de janeiro de 23. Então, é óbvio que há uma economia orçamentária, e isso também foi previsto de parte ser utilizado na nova unidade. Então, essas são as respostas que eu tenho de pronto para você, mas questões relacionadas a servidores, isso será orquestrado pela reitoria e pelo DRH. Bom, professor, uma outra questão ligada a essa que eu fiz há pouco, sobre servidores que estão alocados lá no SEX. Né? Nós temos ali 3 servidores que são do HRAC, com a gestão FAEPA, né? Que foram convidados ali para estarem colaborando no SEX. Né? Eu gostaria de esclarecimento a respeito desses casos, porque recebi muitas informações e queixas a respeito de pessoas. Logicamente, o senhor sabe como é que está a situação do HRAC, né? As pessoas continuam descontentes, as pessoas continuam trabalhando num ambiente que não as agrada, né? Sob a gestão da FAEPA.
E, sendo assim, elas viram que esses servidores foram atuar ali no SEX e, ao que tudo indica, as chefias do AGRAC ainda continuam controlando o seu registro de ponto. Mas eles estão atuando no SEX, sob a supervisão ali dos responsáveis pelo SEX. Então, nesse sentido, a gente teme que os critérios que aparentemente não existem ainda, né, se existirem, não serão muito claros, porque mesmo dessa forma que a gente vê, essas pessoas foram atuar no SEX disseram até que elas foram cedidas pela FAEPA. É uma situação estranha, professor. A partir do momento que você é um funcionário USP, assina uma anuência para trabalhar na FAEPA de uma maneira forçada, né, sem opção. A única opção que foi dada era a anuência. As pessoas com medo, a grande maioria, resolveram assinar por medo de serem transferidos para Lorena, como foi até comunicado pelo reitor, para serem transferidos para outras unidades, sendo que tem famílias, muitas delas vão residir em Bauru, tem N argumentos para permanecer em Bauru. Então, sem essa possibilidade, as pessoas foram forçadas a assinar a anuência, né? E agora a gente vê que essas 3 pessoas que estão ali no SEX foram cedidas pela FAEPA para trabalhar no SEX. Como funciona isso? É um pouco estranho, né, do ponto de vista administrativo, entender essa situação. A gente queria esse esclarecimento, os servidores querem esse esclarecimento, né? Porque se for ocorrer essa absorção de trabalhadores do AGRAC com o passar dos anos para a nova unidade que será apreciada no dia 10 de outubro, a gente gostaria de ter essa situação esclarecida, né? Então, eu gostaria desse esclarecimento que fosse encaminhado aqui por esses conselhos, se for o caso, né? Ou então que se fosse depois enviado por e-mail em que situação eles se encontram hoje. São USP, atuam na FAEPA, porque assinaram a anuência, e agora voltam para a USP, para o SEX, mas com registro de ponto controlado por chefes do AGRAC e FAEPA. É um pouco estranho, né? Então, essa é a questão que eu gostaria que fosse esclarecida. Na fala da doutora Irene, muito me chama a atenção também, professor, a questão do respeito aos trabalhadores do Centrinho. Todos ali são trabalhadores com 20, 30, até 35 anos, 40, beirando os 40 anos de serviços prestados à instituição, né? Também isso, a minha pergunta é em relação em respeito a esses trabalhadores que nos elegeram aqui. E, diga-se de passagem, meus agradecimentos aí à votação que nós tivemos e agradeço a recondução a esse conselho. Bom, tendo em vista essa situação aí dos servidores, e o doutor Irene fez a fala aqui do respeito que deve ser dado a esses trabalhadores, eu peço que esse conselho respeite o regimento do AGRAC enquanto ele estiver vigente, pois até o momento ele não foi revogado. Então, na última reunião que nós tivemos, creio que o professor Carlos fez uma fala dizendo que questões administrativas ou assistenciais não mais seriam tratadas aqui neste conselho, quebrando assim um pouco a soberania desse conselho e tornando a nossa função aqui, enquanto representantes de trabalhadores e de usuários, uma função tolhida. A gente não tem necessariamente, a gente não pode discutir afastamentos de servidores, afastamentos para eventos nacionais e internacionais, professor. Vejamos, temos casos de servidores do AGRAC que também são docentes da universidade, né? O diretor-geral da FAEPA tem que autorizar esse afastamento, mesmo o servidor sendo docente, vai ter duas autorizações, uma pela FAEPA, outra pela universidade. A superintendência não tem mais autonomia para autorizar esses afastamentos, sendo que esses afastamentos visam a difusão, a extensão e a pesquisa, né? E foi tratado aqui nesse conselho que esse conselho só trataria, eu falo para o senhor, né? Só trataria de questões de pesquisa e questões acadêmicas. Não? Então eu faço esse questionamento e peço a esse conselho que respeite, que voltemos a tratar das questões de trabalhadores e pacientes, porque essa é a função desse conselho, é uma das.
Então, não basta a presidência do Conselho decretar que não trataremos mais disso, sendo que regimentalmente está definido assim. Então, isso de certa forma, um pouco autoritário dizer que não trataremos mais disso, então ficamos aqui sem sentido, sem função. Né? Então, primeiramente, o esclarecimento, eu gostaria que fosse... Posso me manifestar? Pode se manifestar, professor. Muito obrigado, Ricardo. Autoritarismo não existe da minha parte e nunca existirá. Eu sigo orientações da Procuradoria-Geral da USP e do DRH da USP. Existe uma publicação no Diário Oficial, no dia 1º de fevereiro de 2023, com uma lista de todos os servidores que servem ao HCB, ao Hospital das Clínicas de Bauru, e estão subordinados à direção do Hospital das Clínicas de Bauru. Portanto, eu não tenho poder, com orientação da Procuradoria-Geral do DRH, para as ações de afastamento, férias, etc. Eu estou seguindo as orientações da Procuradoria-Geral da USP com base nessa publicação no Diário Oficial. Então, se o Conselho quiser, eu posso convidar a Procuradoria-Geral para vir aqui e esclarecer de fato que nós realmente fomos orientados a só tratar de assuntos acadêmicos do HRAC. As questões assistenciais, eu não tenho autorização para tratar. E eu não vou desobedecer os órgãos centrais, que conste em ata. Não desobedecerei às orientações dos órgãos centrais. Bom, eu peço então a esse Conselho que a presidência do Conselho encaminhe então esse pedido para que conste e que seja convidada a PG à próxima reunião, se for o caso, para esses esclarecimentos. Pois não. Né? Perdão, Márcio. Então, repetindo, peço que conste então que seja definida então a data para aparecimento da PG, para a gente poder fazer os questionamentos e ela poder esclarecer essas questões, sendo que o regimento está vigente. Até o momento o regimento não foi revogado, não foi reeditado, então a nossa função aqui é essa, né? Tratar de questões de trabalhadores e trazer aqui suas dúvidas e pedir os esclarecimentos necessários quando for devido. Por enquanto é só, professor. Ao final eu passo outra fala. Professora Ive, na sequência. Professor, boa tarde, bom dia a todos, amigos. A minha questão vai no sentido do centro acadêmico do centrinho, né, na FOB. Nós foi estabelecida uma comissão do HRAC, que foi encerrada, instituída, depois na sequência fizemos uma nova comissão na FOB, e nós não tivemos oficialmente nenhum retorno desse árduo trabalho. Então, minha questão é justamente nesse sentido, se há notícias sobre a criação do centro acadêmico, na FOB, na Faculdade de Medicina, enfim, quais são as notícias? Obrigada. Obrigado, professora Ive. O que eu posso dizer é que a professora Marília tem tratado disso diretamente com o professor Carotti. Inclusive, tem conhecimento de que ela marcou uma reunião com o grupo de trabalho e os trabalhos devem continuar a partir desses contatos que ela tem feito com ele. Então, não há notícias, Não. Né? Não houve uma devolutiva do nosso trabalho inicial? Não. Ela vai passar para vocês o que ela tem tratado com ele. Ok. Ele mantém a posição dele de que a parte acadêmica do HRAC deve ficar na FOB. Esse é um posicionamento dele para mim, para a doutora Cleide, doutor Tonello e a professora Marília aqui na sala, a professora Marília. Isso com uma orientação que ele passou. Professora Fernanda. Eu sou baixinha, então tem que ficar aqui pertinho. Bom dia a todos. Eu quero só agradecer a acolhida, dizer que a FOB e o Centrinho, para mim, são muito queridos. Estava conversando com a professora Cleide lá embaixo, minha colega, né, de momentos de Centrinho. Eu disse para ela, gostaria de externar aqui a vocês a minha gratidão a esse hospital que me acolheu muito jovem. Eu tinha 20 anos quando eu me formei e eu aprendi
muito nesse lugar. Então eu quero aqui externar minha gratidão, né, por esse local e a minha alegria de poder voltar agora como representante nesse conselho, na tentativa de colaborar, de ser mais uma trabalhadora no sentido da resolução, da solução dos problemas, para que tudo se resolva da melhor maneira. Eu gostaria que esse conselho contasse com o meu apoio. O professor Carlos, né, também sabe disso, que eu sou uma pessoa extremamente comprometida, mas quero deixar aqui registrado a minha gratidão a todas as pessoas que me acolheram naquele momento e que me acolhem aqui hoje. Muito obrigada, viu? Obrigado, Fernanda. Prazer é nosso de tê-la de volta. Professor Tonello. Professor, cumprimento o professor Carlos e a todos que estão aqui. Sim, eu estava junto com o senhor, com a professora Maria e com a doutora Cleide, no dia que o reitor mencionou sobre o centro, né? Sobre de que forma, numa nova constituição desse campus, como que a parte acadêmica do centrinho seria de alguma forma preservada. Eu entendo, professor, e eu acho que é um exercício para todos nós aqui, o ensino em saúde ele tem uma particularidade muito grande e não é por acaso que existem instituições com uma área toda dedicada a isso, porque o ensino em saúde ele não é desmembrado da assistência. Ele é completamente vinculado à assistência e a qualidade do ensino também reverte em qualidade de assistência. Então, só para que conste, né, a gente vê algumas modalidades, tem observado algumas modalidades de centros, e que embora o reitor, o professor Carlotti, tenha um conhecimento macro, uma leitura macro da universidade, nós temos algumas particularidades. E o que nós temos observado de criação de centros, como Centro de Oncologia, Centro de Pesquisas na Amazônia, são centros, na verdade, multidepartamentais, multi-institucionais. O próprio Centro de Oncologia, vamos aqui, é um centro que é Faculdade de Medicina de Ribeirão, Faculdade de Medicina de São Paulo. Então, eu entendo sim que houve uma recomendação, existe uma comissão constituída por diferentes, mas que eventualmente ela possa ser compartilhada numa nova, numa tão esperada faculdade de medicina que seja colocada, né? E mais uma vez, professor, eu não sei o quanto cabe aqui, eventualmente, algum representante do HC nessa, eu não sei, me perdoem até a minha ignorância em relação a isso, ao regimento, enfim, ou até como membro convidado, porque eu mencionei isso já em particular para o senhor, que eu vejo que nós temos hoje, nós temos aqui, óbvio, um discurso, não um discurso, um posicionamento que está se respeitando os órgãos centrais, aquilo que foi orientado pela USP de se deter a parte acadêmica, e, ao mesmo tempo que eu circulo pelo HC e eu vejo, obviamente, uma demanda assistencial. Só que esse cruzamento, esse entendimento, ele tem que acontecer em algum momento. E hoje o que nós observamos é uma completa divisão entre isso. E eu volto ao conceito inicial de ensino em saúde, né? Então, a academia, eu já mencionei isso para o senhor, eu acho que talvez a própria direção do HC, ele não entendeu o peso, a importância que tem os programas de residência médica, como o senhor bem mencionou, os programas de residência multiprofissional, porque, em parte, a assistência desse hospital, ou em grande parte dela, é feita por alunos, coordenados por docentes, coordenados em algumas posições, como alguns docentes que estão aqui, que estão como na parte assistencial e na parte acadêmica. Então, professor, eu acho que, embora exista isso, e eu acho louvável isso, a hierarquia,
a forma respeitosa como se deve seguir as orientações, né, da universidade, mas que eu vejo que num determinado momento, nós que estamos todo dia ali, que esse encontro de propósitos tem que acontecer. E que eu acho que ainda não aconteceu o entendimento de que, se de uma hora para outra a professora Ana Paula, a professora Ive, alguém que resolve tirar seus alunos desse cenário, isso vai prejudicar em muito a assistência. Eu em si. Muito obrigado, professor. Pois não. Me permite. Só uma parte, sim, eu tenho recebido falas nesse sentido, já pedi uma reunião com o Dr. Danilo para passar, e o que eu vou pedir é que todo mundo coloque no papel, e eu vou levar para ele no papel, e se não resolver, a gente leva para o professor Calotti, né, para que essa interlocução aconteça. Mas até para que não haja falha de comunicações, é importante que as pessoas ligadas às questões acadêmicas dentro da assistência documentem, né, para que eu faça essa interlocução com a direção do HC. Professor, se o senhor me permite, de maneira, não é aqui nenhuma recomendação, nenhuma sugestão, é só um exercício. Pode fazer. Mas nós que fomos colocados numa posição, pelo senhor inclusive, numa investidura de cargos, nós temos ainda essa hierarquia e nós recorremos ao senhor como nosso representante acadêmico. Então, se talvez, ok, colocar em papel, mas a gente pode também realizar um exercício entre nós, entre os representantes das diferentes áreas, um diálogo entre nós, porque as pessoas conhecem, as pessoas que estão aqui, elas estão umas mais vinculadas à assistência, outras mais vinculadas à área acadêmica, mas que têm um entendimento do todo. E ainda mais uma vez, sem desrespeitar o que está sendo proposto de a assistência está sob a gestão da FAEPA, mas, mais uma vez, a parte acadêmica e aqueles que estão ainda constituídos nesse organograma têm total respeito e hierarquia a essa condição da superintendência. Então, pode sim, eu acho que no papel, mas eu acho que pode existir um exercício entre nós de um entendimento, olha, disposição de salas, necessidade de preservação de alguns equipamentos que foram doados via órgãos de fomento, que são situações que envolvem a parte acadêmica, que eventualmente vão ser transferidos para a parte assistencial e que não existe um entendimento muito bem alinhado até onde eu posso ver, até onde eu posso enxergar. Sobre equipamentos existe, muito bem alinhado. A questão, desculpa, professora aí, nós já sabíamos desde o início, quando visitamos o diretor lá em América Brasiliense. O projeto era muito maior do que o espaço disponível. Então, nós temos uma discussão importante que acontece entre ambas as partes, que envolve falta de espaço. Então, a gente tem que partir também dessa premissa. Se houvesse espaço, poucas mudanças seriam feitas. Agora, conversarmos entre nós e isso não ser acatado pela direção do HC, que paga as contas e tem o direito de uso do espaço, não sei se vai ser muito produtivo. Porque nós já sabemos o que nós queremos. Não é? Então, nós precisamos levar para ele e deixar isso claro, doutor Danilo. Essas mudanças, a minha pauta da reunião com ele, são mudanças na assistência que impactam negativamente no acadêmico. Essa foi a reunião que eu pedi com ele, que já está agendada. Acho que dia 11, acho que o senhor também vai participar. Porque é isso, nós precisamos sensibilizá-lo em relação a isso. Agora, muito do nosso problema é em relação ao espaço. Que conste em ata, o HC já sabe disso, isso está nos documentos. Equipamentos conseguidos com verba de pesquisa, utilizados exclusivamente para pesquisa, são da USP. Eles não vão ser disponibilizados para o HC. Acabem esse discurso. Equipamento de pesquisa, equipamento de pesquisa. Ponto final. Isso já está no documento. Né? Agora, a questão de logística dos serviços, espaços em que os alunos ocupam, atividades, isso a gente pode conversar, com certeza. Né? Mas esse ponto de não ter espaço para tudo, isso nós já sabíamos desde o começo. Então, nós precisamos conviver com esse problema, não é?
até que essa questão do espaço também possa ter algum tipo de solução. Professora Ive? Bom, eu não posso responder pelos programas de especialização e residência, mas em nome da Comissão de Pós-Graduação, eu gostaria de apresentar a este conselho, pela primeira vez, fazendo coro à fala do professor Cristiano, a proposta de criação de um programa de pós-graduação interunidades. Então, os programas interunidades existem na USP. Eu estou agora, o professor Carlos talvez não tenha mencionado, mas eu estou como assessora formal da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e tenho trabalhado com esses programas interunidades lá. E são programas muito bem sucedidos. Me incomoda demais o programa de pós-graduação pertencer somente à FOB e me incomoda mais ainda o programa de pós-graduação do HRAC pertencer somente à Faculdade de Medicina. Porque, por um lado, a maior parte de nós, todos são docentes da FOB, né, e dentistas e fonoaudiólogos. Por outro lado, nós temos a nova área de concentração sendo criada, que provavelmente será aprovada no próximo Conselho de Pós-Graduação, dia 4 de outubro agora. Né? Então, eu entendo que a interface com a medicina é tamanha que nos impede de nos dissociarmos da medicina, não do ponto de vista da pesquisa, mas do ponto de vista institucional. Então, a criação do centro acadêmico é um assunto, a pós-graduação é outra, mas existe uma intersecção entre eles. Então, se o centro deverá ficar em alguma unidade, ou FOB ou FMBRU, isso é uma decisão conjunta institucional. Mas, do ponto de vista do programa de pós-graduação, eu apresento, neste momento, pela primeira vez, a ideia da proposta da criação de um programa interunidades. Dessa forma, a Faculdade de Medicina poderá contar com o nosso programa de forma mais incisiva, mais perene, né? Estaremos vinculados à Faculdade de Medicina, mas também ao FOB. Então, eu acho que essa seria a saída para esse cenário dúbio que a pós-graduação tem vivido nesse momento. Excelente, professora. Eu registro as minhas desculpas em ato por não ter comunicado a nomeação da professora aí como assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, muito importante para nós. A professora Marília já tinha pensado nessa possibilidade, ela nunca tinha externado em público. Estudamos alguns regimentos de programas de interunidades. E sim, eu acho que a partir desse diálogo é que as soluções vão chegando, não é? Temos um marco importante, né? Algumas pessoas me pediram reuniões ligadas às questões acadêmicas. Eu falei, nós temos uma data, temos um marco, que é a votação pelo CO da criação de uma nova unidade. E isso vai determinar uma diferença, algo novo, e que certamente vai impactar em tudo que hoje a gente faz e que foi projetado para o futuro. Então, estaremos lá, dia 10 de outubro. São 2/3 do Conselho. Né? Precisamos de uma votação expressiva. E é óbvio, a partir daí, foi aprovado, então, os novos desenhos podem ser estudados, as novas propostas podem ser estudadas, com certeza. A minha sensação é que o professor Carlotti está aguardando, né, essa aprovação para que a gente possa... A nossa também. Sim. É importante mencionar que a aprovação do dia 4 de outubro, ou não, da nova área de concentração, isso depende da votação, mas eu tenho certeza, assim, convicção interna de que a proposta ela é muito forte, que os membros do Conselho de Pós olharão com bons olhos a proposta e provavelmente aprovarão, mas essa aprovação da nova área de concentração fortalece demais a proposta de criação da Faculdade de Medicina. Então, no dia 10 de outubro, professor, não se esqueça, por gentileza, de mencionar a provável aprovação da nova área de concentração e os esforços da pós-graduação no sentido de colaborar com a criação da Faculdade de Medicina. Com certeza. Passarei para a professora Marília, que a defesa da proposta será feita por ela, como nossa diretora. Eu acho importante, tão logo a senhora tenha a aprovação, né, passar para ela, nos atualizar
que com certeza é um assunto que realmente dá muita força para o projeto da nova unidade. No sentido, o último pedido é que, eu sei que isso talvez não fosse aqui no Conselho Deliberativo, mas na congregação, de que a Faculdade de Medicina inclua a pós-graduação nas discussões dessa criação, porque, honestamente, eles têm nos procurado nunca. E, por outro lado, utilizam o nome da pós-graduação para reforçar o pedido da criação da faculdade. Então, a pós-graduação, não digo a mim, mas a pós-graduação como um todo, ela deve ser incluída nessas discussões da criação da Faculdade de Medicina, se desejam que a Faculdade de Medicina seja composta também pela pós. Então, sim, é o desejo, a humanidade precisa, com certeza, registrar. Ricardo, tinha pedido a palavra? Sim, professor. Pois não. Professor, só retomando então o questionamento, eu creio que o senhor não tenha respondido a questão dos servidores e a situação deles no SEX. Sim, eu posso encaminhar um pedido de esclarecimento à direção do Hospital das Clínicas. Que situação eles estão lá atuando ali, enfim, é um pouco estranho. Eles estão sob a gestão do Hospital das Clínicas. Só dialogando com o Dr. Cristiano também, com relação ao HCB, eu creio que ainda esteja pendente o regimento do HCB e o seu conselho gestor, que acho que fica assim em consonância com os outros equipamentos de saúde do Estado de São Paulo, né? Acho que não foi ainda votado, criado o conselho gestor. Então, um pouco com a sua fala com relação à estrutura, ao funcionamento, mas tem essa pendência ainda da FAEP e da Secretaria de Saúde em elaborar esse conselho gestor com representantes da comunidade, do hospital, enfim, com todos os atuantes ali no HCB, né? O senhor tem uma questão que me surgiu há pouco tempo. A gente está passando por um momento de ondas de calor, né? E isso tem a ver muito com a educação sustentável dos servidores e uma série de outras questões mais complexas ainda, mas para ser um pouco genérico, eu gostaria só de tocar no assunto rapidamente, que é com relação ao lixo reciclável do hospital, né? Há muito tempo nós vemos ali que nós tínhamos antigamente 2 sacos plásticos, que um era o azul e o outro era o preto. Então, um era para lixo reciclável e o outro era para o lixo orgânico, enfim. E chegou ao meu conhecimento que isso não está sendo mais, essa coleta seletiva não está sendo mais realizada, né? Isso é muito ruim para a imagem da instituição, sendo que no passado nós fomos intensamente cobrados a respeito da educação, colocar o lixo no lugar correto, enfim, e agora não ocorre mais isso. Então, é uma conduta um pouco temerosa aí da gente não estar seguindo aí os padrões e o que a nossa situação atual aí, a conjuntura, espera de nós, né? Enquanto os servidores da Universidade de São Paulo, que vem subindo nos rankings internacionais e vem se destacando aí. Então, eu acredito que mesmo a FAEPA estando na administração do Centrinho e do HCB, deve surgir esse questionamento e dar uma solução a esse problema. Isso é um problema. Entregar para a coleta de lixo o lixo comum e o lixo reciclável junto, né? Mesmo que tenha uma outra empresa que venha coletar papelão, plástico e tudo mais aqui no Centrinho, ainda tem lixo reciclável que não é coletado, né? Tem a questão também do lixo infectante, que isso assim está sendo tratado de forma correta, mas essa questão eu quero trazer esse conselho que devido a essa conjuntura é muito importante que a universidade e a FAEP, enfim, quem quer que seja que esteja à frente disso, que reforce, retome e faça com que isso aconteça novamente, né, professor? Podemos levar a direção do HC também. Mais algum conselheiro quer fazer uso da palavra? Pois não, doutora Irene? Uma coisa que eu queria colocar aqui é sobre a memória do Aganac, né? Que nós temos todo o material, todo um acervo da história do Centrinho
e hoje eu sou responsável por isso, desde todo esse material. E a gente colocou num lugar que não é um lugar adequado e estão nos pedindo realmente para que a gente tire esse material de lá. E eu queria ver, né, com a administração o que a gente poderia fazer. Conversei inclusive com o Ricardo, que é bem atuante nessa área, com o Dr. Cristiano Tonello. Eu tenho todas as fotografias desses 56 anos do Centrinho, todos os materiais. Então eu gostaria de uma preservação, de um lugar adequado, e que também a gente pudesse formar uma comissão, que nós já temos inclusive um projeto já há mais de 5 anos, para que realmente fizesse uma comissão, que ainda existem algumas pessoas, como eu também, que a gente sabe um pouquinho da história, do que passou, lembrar das pessoas, colocar nomes, para que a gente não esquecesse dessa história que fez tanto bem para o país, para o mundo. Então acho que tem que ser respeitado. O senhor me permite, professor? Doutor Irene, eu vi em algumas agendas, se eu estiver enganado, a senhora me corrija, a direção da HCP não pediu reunião para falar de acervo histórico? Pediu, mas suspendeu. Eu até fui, né, fui na reunião, mas foi suspensa a reunião com você, com acho que o Cristiano. E nessa semana eu até conversei com o Danilo, que ele me chamou a respeito de horas, eu achei interessante. E ele falou que agora ele está vendo a parte de salas, tal, mas que vai ser em outro momento. Mas eu acho que a gente precisa rever isso, porque isso é história, né? Então a gente precisa preservar a história. A própria universidade preserva a história de tudo que aconteceu na universidade. O senhor me permite? Pois não. Para complementar então a fala da doutora Irene, memória institucional é uma coisa importantíssima para o Centrinho, né? Para a comunidade e para o país. A gente deve preservar essa memória em local adequado, deve ser dado tratamento técnico a essa memória, ela deve ser digitalizada, tem todos os procedimentos que a universidade, inclusive, tem políticas institucionais para a preservação de memória de algumas de suas unidades, né? Se eu não me engano, a obrigação institucional de tratamento e divulgação e digitalização, disponibilização da memória é de bibliotecário. Isso está previsto em uma das normas ou regulamentos da universidade. Eu posso resgatar essa pesquisa que eu fiz. E também lembrar que já foi feito um projeto de memória enquanto eu trabalhava na UEP, a antiga UEP, né? Esse projeto, você teve acesso, Irene? Tive. E esse projeto foi muito bem elaborado, né? Por uma servidora ali. E eu acho que seria importante ouvir as partes e também essa criação, a formação de uma comissão de pessoas que atuaram, que estão ainda atuantes aqui no Centrinho, que participaram de toda a memória, todo o processo, desde a criação, as fases do Centrinho, o seu crescimento, a expansão, tudo isso, a questão dos relatórios anuais que também divulgam a produção científica, como eu várias vezes citei aqui nesse conselho, né, uma produção científica pujante, né, reconhecida internacionalmente, isso aí tudo está atrelado, né? Então eu gostaria que fosse pensada a criação de uma comissão para tratar disso, da memória institucional do HRAC. Ela tem que ser preservada, tem que ser tratada e disponibilizada, inclusive para... existem momentos que outras instituições solicitam imagens, solicitam acontecimentos do Centrinho para divulgar até internacionalmente. Então isso é muito importante que seja definido, seja tratado, seja disponibilizado em respeito aí a todos os que passaram pelo Centrinho, tanto como funcionários, docentes, pacientes, comunidade, enfim. Esse é o apelo que eu faço para que essa memória seja preservada, tratada e disponibilizada e que seja dado o fim correto, a finalidade correta a ela, né?
Bom, eu posso aproveitar para fazer uma última comunicação, professor? Sim, claro. Então, eu hoje de manhã, antes de vir aqui para essa reunião, eu tomei a liberdade, em conversa com a minha família, eu entreguei o meu termo de revogação da anuência para prestar serviços à instituição FAEPA. Então, a partir de hoje, eu não presto mais serviços à instituição FAEPA. Continuo trabalhando, e, conforme a orientação do senhor Fernando Ariege, né, trabalho no mesmo setor até receber novas informações, mas a partir de hoje eu não presto serviços mais para a FAEPA. Minha revogação está aqui, foi protocolado hoje cedo. Né? Aos servidores que quiserem depois conversar comigo, que também têm a intenção de fazer uma revogação, acho que é uma decisão muito importante, é muito séria. Né? Várias vezes foi comentado aqui em outros locais também sobre esse direito do servidor em revogar a anuência, em se arrepender. Então, nesse sentido, eu fiz isso hoje cedo, tendo em vista que eu tenho uma responsabilidade aqui com os servidores que me elegeram para esse conselho. Obrigado, professor. De nada. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Não havendo mais manifestações, eu declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos e todas. Muito obrigado.